minhas consagrações são sempre vazias. Mas eu sempre via, apesar de ser um culto menor, eu sempre via elas na mesa de oração e alguém chegando na porta com um diagnóstico médico. A pessoa chegava assim, ó. Gente, eu já via Deus levantar uma irmã do coque lá de baixo. E ela vinha assim, ó. Se tu entender isso daqui, ela vinha de longe marchando dizendo: o meu Deus está mandando te dizer, é Ele que manda na saúde, é Ele que manda, é Ele que levanta, é Ele que cura, é Ele que determina. Isso aqui é oração. Quem está com você? Hoje eu vim amando de Deus dizer quem é que está com você de verdade, amém? Você vai entender. O livro de Daniel, capítulo 6, nos conta uma história a respeito de um grande livramento, que para muitos é muito conhecida, para outros nem tanto, mas é bem verdade que é uma história e um livramento que para mim, ele é um dos mais bonitos da Bíblia, e vai falar a respeito de alguém muito conhecido, chamado Daniel. Talvez aqui você nunca tenha ouvido falar de Daniel, ou talvez você saiba de cor, mas eu quero que você preste atenção nesta introdução para que você entenda todo o contexto da história. Daniel, ele é alguém que quando a gente começa a ler em Daniel capítulo 1, ele é alguém completamente diferenciado. Ele agora é levado à Babilônia. E quando ele está na Babilônia, a Bíblia começa a nos dizer que os seus amigos estão com ele. E ele era diferenciado por quê? Porque ele tinha amigos de Deus. Mas aos seus amigos tinha sido dado todo o entendimento de coisas terrenas. E a Daniel, o entendimento de visões e sonhos. Então a gente já começa a entender que ele era diferenciado desde quando aparece na Bíblia. E eu quero que você diga comigo para que você guarde isso na sua memória mesmo. Diga diferenciado. Daniel também era decidido. Decidido por quê, Carol? Porque a Bíblia diz que quando ele ainda era jovem, ele se decide: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Então, além de ser diferenciado, ele era decidido. Diga decidido. Daniel também era crente. Diga crente. Mas não um crente qualquer, gente. Ele era um crente de oração. Um crente de oração, porque quando a gente chega em Daniel capítulo 6, a gente vê que Daniel, ele tinha um hábito, e era o hábito da oração. Nós estamos numa terça-feira de oração. E por que eu vim falar sobre oração? Porque Daniel é um exemplo disso aqui. Ele era tão de oração que ele orava 3 vezes ao dia. E além de ser diferenciado, decidido, crente de oração, ele também era excelente. Diga excelente. Excelente porque ele carregava um espírito excelente. Então agora que você conhece Daniel, resumidamente, Daniel agora aparece em um contexto onde o rei, que estava ali presente, liderando aquela nação, ele precisava repaginar o seu governo. E como que ele vai repaginar o governo? Ele vai pegar 120 sátrapas e 3 príncipes. Entre esses 3 príncipes, Daniel é escolhido. Vai ouvindo. Quando Daniel é escolhido para ocupar esta posição, entendendo que não é uma posição pequena, é uma posição alta e uma posição desejada, Daniel, ele era diferenciado, decidido, crente e excelente, começa a se diferenciar dentro desta posição. Eu disse a você que ele era excelente. Por ele ser excelente, a excelência de Daniel, ela é mostrada aqui antes dele receber o cargo de príncipe. Por quê? Porque a excelência dele não estava condicionada a uma oportunidade. A excelência que ele carregava estava coligada à sua essência. Carol, o que você está dizendo? Aqui eu começo a ministrar. Daniel começa a me ensinar o seguinte, que a excelência que ele carrega, que o espírito excelente que ele tinha, não era dependente de uma oportunidade que aparecesse. Mas a excelência que ele carregava era independente de ter uma oportunidade ou não. Carol, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que, infelizmente, existem pessoas que esperam ter uma oportunidade para que elas sejam excelentes em Deus. Quer ver? Quando vai ter um congresso, que ela sabe que ela está escalada dentro da liturgia do culto, ela decide, então agora eu vou ser excelente com Deus. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ter uma vida com Deus. Quando ela sabe que o acampamento jovem está vindo e que vai ser legal, é um retiro, vai sair de casa e as pessoas estarão com ele por 3 dias, ele diz, então agora eu vou começar a ser excelente. Mas Daniel me ensina, a excelência não pode ser condicionada a uma oportunidade, porque se eu sou excelente, se você vai me dar um microfone ou não, eu não estou nem aí para você, eu continuo sendo excelente.
Até porque ser excelente não é só cantar, pregar, ministrar. Ser excelente a gente começa até quando é nos dado a oportunidade de estar na porta dando a mão para alguém entrar. Ser excelente também está dizendo que se eu levo um copo de água para o altar, eu preciso ser excelente nessa condição. Excelência não está condicionada a cartaz. Excelência em Deus está condicionada a uma vida com Deus. E o que a Bíblia diz? Daniel era excelente. E por ele ser excelente, ele começa a se diferenciar entre os príncipes. Peraí, gente, eu não estou dizendo que ele está se diferenciando da multidão. Eu estou dizendo que ele está sendo diferenciado entre os... Aí quem estava com ele está vendo a excelência dele, só que mais, o rei está vendo. Aí o rei vai olhar a excelência de Daniel e vai dizer assim, não, esse cargo está muito baixo. A posição está muito baixa. Eu preciso levantar Daniel como meu braço direito. Eu quero que você entenda que a excelência, escute isso, a excelência dele era tão absurda que não cabia no cargo de príncipe. Meu Deus. A excelência dele era tão grande que um dos maiores cargos não comportava o que ele carregava. Aí o rei vai dizer, eu vou levantar, só que essa notícia vai chegar até os outros príncipes. E quando chega, os príncipes vão dizer, não vai subir. Por quê? Porque a gente vai achar alguma coisa para manchar esse Daniel. Eu estou dizendo que quem agora está se levantando contra Daniel não é multidão, é príncipe. É príncipe que tinha a mesma posição. É príncipe que tinha o mesmo cargo. É príncipe que usavam as mesmas roupas. Tinham as mesmas oportunidades. Eu estou dizendo que quem está se levantando contra ele não tinha nenhuma diferença a não ser excelência. Aí eles agora começam a procurar para manchar Daniel. Daniel não está sabendo. E eles começam a procurar nos serviços de Daniel. E sabe o que eles encontram? Nada. Porque ele era excelente. Então, ainda que eles tentem procurar, não encontram nada. Agora eu vejo eles começando, vamos conjecturar comigo, procurando na vida de Daniel. Você consegue perceber que tem um crente de oração sendo investigado? Porque se acharem uma brecha, acabou para ele. Só que ele não está sabendo. E eu gosto disso aqui porque um crente que tem uma vida de oração não precisa nem saber, porque ele é respaldado pelo céu. Aí ele está sendo investigado, e eu imagino, porque ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia não me diz quais eram os horários, mas pensa comigo para que você entenda melhor o que eu estou pregando. Vamos imaginar que fosse 3 vezes ao dia. Eu imagino de manhã, tarde e noite. Aí eles olhando assim, dizendo, de manhã a gente vai na casa de Daniel, por ali procurar alguma coisa. Quando eles vão procurar algo contra Daniel, sabe o que eles encontram? Janelas abertas, apontadas para Jerusalém. E um Daniel de joelhos no chão, rendendo graças a Deus. Eu quero que você entenda o peso do que eu estou ministrando. E se eles forem à tarde, Carol, procurar algo para manchar esse crente? Janelas abertas, apontadas para Jerusalém. E um Daniel de joelhos no chão, rendendo graças a Deus. Carol, e se fossem à noite? Janelas abertas, meu Deus, apontadas para Jerusalém. E um Daniel de joelhos no chão, rendendo graças a Deus. Sabe tudo que eles encontram contra Daniel? Oração. Eu não vim de tão longe do Brasil, para não sei aonde, para chegar aqui, mas não sei quantas horas de voo, para pregar uma teologia de prosperidade que vai te fazer pular no teto e vai me abrir a agenda nesse estado. Eu não vim aqui para isso. Até porque você não veio para os Estados Unidos para ficar milionário. Talvez eu nem volte mais aqui, mas eu vou pregar o que Deus está mandando. Que isso, Carol? Não. Ser milionário é consequência de ser filho de um Deus que é dono do ouro, da prata, do euro, do dólar, do real. Mas você acha que eu saí do Brasil para vir te ensinar métodos para ficar milionário dentro da igreja? Eu vim dizer, Deus não te trocou de geografia para você só ter o melhor carro, para você só ter uma boa casa, para você só ser bem de vida. Deus não precisa disso. Porque se Ele quiser te prosperar, Ele te prospera em qualquer lugar.
Carol, o que você está pregando? Eu estou dizendo que se você veio aqui condicionado a isso, então pode voltar. Porque Deus não te muda de lugar para fazer isso. Ele te trouxe aqui para fazer o que muita gente não está fazendo. Ele te trouxe aqui para mudar as coisas desse país. Então, de verdade, eu vim falar de oração. Porque dinheiro não é chave. Oração é. Tu pode ter a bolsa mais cara, o sapato mais caro, isso não te leva para o céu. De verdade. Eu vim te ensinar uma coisa. Não é dinheiro que move nem guia a tua vida. É oração. Sabe por quê? Porque se você tiver oração, que significa a vida com Deus, você tem tudo. Se você tiver oração, se é a oração que guia os teus passos, se é a vida de oração que guia os teus sentidos, você vai viver nesse país o que ninguém nunca viveu. Carol, mas está difícil, né? Está complicado, né, Carol? Difícil? O que é um documento para um Deus que é dono dessa nação? Mas o que você está dizendo, Carol? Eu estou dizendo que você precisa orar. Deus me trouxe aqui para dizer: entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai orar. Porque a gente está um pouco esfriado, vocês aguentam aí. Quando a gente ora, a gente não movimenta a terra, a gente movimenta o céu. Se uma pessoa, vamos falar lá do Brasil, porque eu não sei muito como funciona aqui. Uma pessoa que quer passar num concurso público, ela precisa estudar muito, sim ou não? Imagina que tem uma vaga para 2 pessoas. Uma estudou muito e a outra estudou muito e orou. De quem é a vaga? Então por que você não ora? Por que você não ora? Carol, como assim isso está me constrangendo? Constrange a Deus. Quando você tem a ousadia de fazer cochicho com Deus ao invés de gastar tempo em oração. A gente vive num tempo que a gente ora por 10 minutos e acha que é o suficiente. A gente ora quando sai, a gente ora quando vai comer, a gente ora quando dorme. Mas eu ainda sou de um tempo que a gente dobra o joelho no chão e fica. E a gente não sai enquanto Deus não se manifesta. E fica. E a gente não sai enquanto o céu não rasga. E fica. Por quê? Porque isso é vida de oração. Eu sou de um tempo, minha mãe me criou debaixo de mesa de círculo de oração. É por isso que eu toco pandeiro. Porque lá no Brasil, as consagrações são sempre vazias. Os cultos de domingo assim, ó. As consagrações não ia quase ninguém, só tinha o pandeiro. Falei, mas eu vou ajudar essas irmãs do coque. E vou aprender. Mas eu sempre via, apesar de ser um culto menor, eu sempre via elas na mesa de oração e alguém chegando na porta com um diagnóstico médico. A pessoa chegava assim, ó. Gente, eu já via Deus levantar uma irmã do coque lá de baixo. E ela vinha assim, ó. Se tu entender isso daqui, ela vinha de longe marchando dizendo: o meu Deus está mandando te dizer, é Ele que manda na saúde, é Ele que manda, é Ele que levanta, é Ele que cura, é Ele que determina. Isso aqui é oração. Se tem uma coisa que muda as coisas, é oração. Você precisa ter fome de oração. Assim como você não consegue ficar de pé se você não comer, você precisa não conseguir ficar de pé se você não orar. Porque é a oração que vai fazer as coisas. É a oração que vai mexer nas engrenagens do céu. Só que às vezes a gente muda de geografia e a gente fica tão ocupado com as demandas do dia a dia que a gente esquece quem nos trouxe para cá. E você só está aqui porque Ele te trouxe até aqui e tem te sustentado. Então Deus está mandando eu te dizer: vai orar. Vai orar.
O inimigo tentou me matar muitas vezes na saúde. A minha febre ia até 40 graus. Eu tive febre reumática. Antes de me levar para o hospital, sabe o que minha mãe fazia? Mandava eu abrir a boca, tacava a mão no azeite. Dizia, abre a boca. Me enchia de azeite, pastora. E ela começava assim, ó. Vai curando, vai curando, vai curando. Vai curando, vai curando, vai curando. A minha febre em 41. Aí ela vai curando, vai curando, vai curando. Aí o diabo vai convulsionar, vai paralisar, vai morrer. Aí ela dizia, vai pregar, vai levantar, vai correr, vai tocar, vai curar. Pelo amor de Deus, se tem pai e mãe de oração, bota a mão na cabeça dessa criança. Isso é oração. Está escasso o culto de oração. Você sair de casa para vir para cá, não é mais um dia. Deus está te convidando a orar. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sendo príncipe. Você entendeu a frase? Mesmo subindo de posição e status. É como se ele dissesse, a oração não vai sair da minha rotina. A oração não vai deixar de ser um hábito. Seja crente. E não é qualquer crente, é um crente de oração. Eles começam a procurar, e sabe qual é o maior problema da vida desses homens? É que eles estão se levantando contra a vida de um crente de... Eu vou te dar um conselho. Faz o que você quiser, mas não tente se levantar contra a vida de um crente que ora. Isso aqui não é uma ameaça. Isso aqui é um aviso. Porque se você levanta contra a vida de um crente que ora, você não está se levantando contra ele. Você está se levantando contra quem cuida dele.